vamos começar com o assunto de anatomia da cavidade celomática, pleural, pericárdica e espaço mediastino. Eu quero que vocês imaginem o esqueleto axial, ele é um cone. A gente já discutiu isso em outra aula. Então, neste cone, nós temos, se estivermos falando em mamíferos, tórax e o abdômen e a pelve separados por um diafragma. Quando eu trabalho com aves, eu quero que vocês pensem que é uma cavidade só. Então, nós temos aqui esta cavidade, nós chamamos de celomática. Ela não tem um diafragma separando, né, o tórax deste abdômen e pelve. Então, o pulmão que está no dorso aqui, bem preso na região das costelas, ele não infla igual nos mamíferos, né? Para isso, as aves têm os seus sacos aéreos para que o ar entre nesses espaços e haja a troca gasosa. A gente vai ver esse sistema respiratório. Portanto, aves, répteis, animais que não têm o músculo diafragma separando a cavidade, ele é um bloco único, uma cavidade única, revestido por uma mesma serosa. No decorrer do desenvolvimento embrionário, vocês vão observando que existem, né, uma cavidade única, ainda não tem o músculo diafragma, por isso que as aves, né, elas têm um bloco só, e com o surgimento do diafragma vai separando o tórax do abdômen da pelve. Então, neste embrião vai surgir o tubo digestório, o tubo que vai aqui para pulmão, que é a traqueia, depois os brônquios, bronquíolos, não é isso? E a cavidade celomática abarca o brotamento de todos os órgãos neste espaço. O coração é relativamente grande em relação aos outros órgãos no início do desenvolvimento embrionário, porque este órgão vai bombear sangue para a formação dos tecidos e órgãos neste início de formação do corpo do animal. Imaginem, pessoal, um balão. Esse balão, ele é essa serosa. Ela reveste internamente toda a cavidade. Lá dentro não tem nada ainda. De repente, começam a brotar os órgãos. Como assim? Vai brotar o pulmão, o fígado, o pâncreas. Eles vão brotar e vão invadir este balão. Quando eles invadem o balão, ele é revestido por essa serosa. Por isso que nós temos a serosa visceral, que envolve o órgão, e a serosa parietal, que envolve esse cilindro, que é o eixo deste corpo. No caso, a gente está estudando aqui pleura, ou seja, cavidade torácica. Aí a gente tem a pleura parietal revestindo as costelas, né, a região ali da coluna, dorsalmente, revestindo a parte do externo. Então, aí nós chamamos de parietal. Ótimo. Imagine agora neste corte transversal aqui, achei ele muito didático, porque antes era um balão só. Este balão, ele começa a se dividir. Essa membrana aqui, pleuropericárdica, ou seja, ela envolve em volta do coração, pericárdica,
E a pleural, que é esse revestimento dentro de tórax, né, seroso, ela começa a se dividir. Então a membrana pleuropericárdia começa a separar o órgão coração, que é enorme aqui no embrião, comparado com os outros órgãos, por exemplo, do pulmão. Tá vendo? Aí forma um outro saco, um saco que envolve o coração e um saco que vai envolver os pulmões. Portanto, nós vamos ter, teoricamente, que 3 cavidades, certo? Agora eu quero que vocês imaginem por que 3 cavidades? Se a gente for mais específico, né? 4, porque será um espaço em volta do coração, espaço pericárdico, o espaço pleural direito e esquerdo e um espaço entre eles, que chama mediastínico. É o espaço do meio. Então, o espaço mediastínico, ele fica centralizado nessa cavidade torácica. E várias tubulações e estruturas anatômicas passam no espaço mediastínico, até como uma medida de proteção a essas estruturas. É muito melhor ela passar central, né, do que for comprimida, por exemplo, nas laterais pelo pulmão quando ele inflar. Imaginem, né? Eu tô aqui brincando com vocês, imaginando o arquiteto do desenho corporal, né? Como que ele planejou. Enfim, o próximo passo vai ser esse pulmão, ele vai aumentar de tamanho. Ele precisa de bastante área para troca gasosa. Por isso que ele expande e abraça o coração. Tá? Quando a gente abre a cavidade torácica, né, vocês vão ver na próxima imagem, né, tá aqui o coração, né, e você vê aqui, tá em preto aqui, os lobos pulmonares. Eles vão envolver este coração. A gente vai ver em sistema respiratório depois, todas as divisões dessa lobação do pulmão, né? Pulmão direito, pulmão esquerdo, eles têm lobações diferentes, e aqui centralmente esse coração. Eu tô falando centralmente, mas isso não significa que é no meio certo da cavidade, porque o coração ele se joga para a esquerda. Falando nisso, eu quero que vocês desenvolvam essa atividade. Ó, eu vou passar o link para vocês acessarem e tentar responder rapidinho só essas perguntas aí. Veja que é uma revisão de Anato 1, tô trazendo conteúdo para vocês associarem a parte de esqueleto com a parte de órgãos. Eu vou estar o tempo inteiro brincando, né? Trazendo conteúdos de outras matérias para fortalecer aqui o raciocínio do desenho corporal na cabeça de vocês. Observem nessa imagem que nós temos aqui a tubulação de anéis cartilaginosos, que é a traqueia, indo para o pulmão. O pulmão direito tá aqui embaixo do coração e o pulmão esquerdo ele foi puxado aqui com a ajuda dos afastadores, de tal forma que vocês observam aqui a bomba cardíaca, né, um ventrículo esquerdo maravilhoso, a ponta aqui desse coração, né, a gente vai ver isso em sistema circulatório. Observem aqui átrio, enfim, este aqui é o coração, ocupa boa parte, né, do antímero esquerdo. Acima dele, ó, tá passando uma fita, ó, essa fita aqui é o nervo frênico, ele é de origem cervical, então é um nervo periférico, é um nervo espinal, que sai da coluna cervical, ó, e entra
dentro da cavidade torácica. Olha que louco! Ele é um nervo espinal que invade a cavidade torácica para inervar o músculo diafragma. Vocês imaginam o tanto que é fácil romper esse nervo se ele estivesse passando, por exemplo, nas laterais da cavidade. Por isso que ele passa no centro, no meio, né? E aí ele tem um trajeto que permite ele passar aqui próximo ao coração, mas não romper. Quero que vocês comecem a imaginar o coração batendo o tempo inteiro, esses lobos pulmonares inflando, desinflando. Então é um órgão empurrando o outro. Imagina a dinâmica visceral dentro da caixa torácica, tá? Então o nervo vem aqui para possibilitar a contração do músculo diafragma, que sai da região da cartilagem chifoide, aqui do externo. Ele se prende em todo o gradil de costelas e os seus pilares vão se fixar na coluna lombar, início de coluna lombar. Eu pedi esse esquema para vocês fazerem na atividade na casa de vocês. Então nós temos o pilar direito e o pilar esquerdo fixando na coluna lombar. E aí o diafragma, ele é um disco, não é isso? Ele fecha essa cavidade, permitindo que forme uma pressão negativa dentro desse espaço torácico. O esôfago, pessoal, eu perguntei aqui só porque tá muito bonito na peça, né? E vocês também já irem associando a posição desses órgãos. Ele passa aqui dorsalmente, olha, ele continua até atravessar no centro tendíneo aqui do diafragma, no seu hiato esofágico, perfurando o diafragma para chegar no estômago, lá na cavidade abdominal. Olha o arranjo desse diafragma fechando aí a cavidade. Observem que ele é um disco com as suas fibras musculares em sentido radial e centralmente uma parte tendinosa, plana, é o centro tendíneo do diafragma. Neste local observamos hiatos aórtico, hiato esofágico e o forame da veia cava. A veia cava, ela vai perfurar esse centro tendíneo na porção direita do diafragma. Observem que aqui nós temos uma vista caudal desse diafragma. Portanto, o revestimento do diafragma na sua vista caudal é peritônio, porque ele está voltado com a sua face para o abdômen. Nessa imagem aqui desse suíno, nós observamos também a veia cava, tá? Então aqui essa veia cava que está pintado de azul, aqui está o coração, né? Os lobos pulmonares, direito aqui, esquerdo, e a veia cava à direita. Nessa imagem, nós cortamos, serramos o cadáver deste suíno ao nível da vértebra torácica C6 e C7, né? E nós observamos, né? Aqui você encaixa que é a região cranial e aqui a região caudal deste corpo. Portanto, aqui nós temos a outra face onde vai conectar a veia cava. Essa aqui é uma vista cranial desse corte. Eu trouxe de propósito essa imagem para vocês compararem, né? Imagina que você encaixando, né, a porção cranial aqui nessa porção caudal
e as tubulações correndo, que igual a veia cava foi o nosso parâmetro. Mas temos também esôfago, aorta, os vasos pulmonares, ducto torácico correndo aí nesse espaço ao centro da cavidade que chamamos de espaço mediastínico. Eu quero agora que vocês façam essa atividade. Nessa imagem, comparem os espaços. Olha que interessante. Como é um corte transversal, nós podemos observar aqui pulmão esquerdo, pulmão direito. Eu não vou falar em lobação nessa aula de hoje, a gente vai ter uma aula de sistema respiratório para discutir sobre isso. Mas olha que interessante, esse espaço aqui em volta do pulmão é o que nós chamamos de espaço pleural. Por quê? Revestindo o pulmão, nós temos a pleura visceral. E revestindo a caixa torácica, a pleura parietal. Que nós temos o pulmão esquerdo e aqui a parede torácica do antímero esquerdo. Mesma coisa aqui à direita. Vocês conseguem imaginar esse balão que ele foi invadido pelo broto do pulmão, esse pulmão cresceu e foi revestido pela serosa? Nós temos aqui uma pleura parietal, ela reflete e ela reveste o pulmão, pleura visceral. Então, este balão que foi invadido pelo brotamento desse pulmão, esse saco aqui que se forma é o famoso saco pleural. Isso nos dois antímeros. Tá? É o que nós estamos observando nessa imagem. E justamente esse espaço pleural direito e aqui o espaço pleural esquerdo. Lembra daquela primeira imagem que eu mostrei para vocês? Olha aqui, ó, a membrana pleuropericárdica no início, formação do embrião, aí separando a serosa que reveste o coração, que é o pericárdio, da serosa que reveste o pulmão, que é a pleura, no caso, pleura visceral revestindo o pulmão, e a pleura que reveste tudo, pleura parietal. Observem aqui, logo após todo esse revestimento dessas pleuras, o coração é abraçado pelos dois pulmões e formam-se os espaços pleurais direito, espaço pleural esquerdo, e ao centro, espaço pericárdico. Tranquilo. O mediastino, pessoal, nada mais é do que esse espaço aonde passam as tubulações que vocês marcaram na figura. Esôfago, traqueia, nervo vago, ducto torácico, aorta, glândula timo. Quando o animal é jovem, né, ela é enorme, saindo do pescoço e abraçando o coração. Depois ela vai reduzindo, só fica ali em volta do coração, às vezes até desaparece. Nós temos linfonodos, bastante linfonodos aí para proteger a região torácica. Todas essas estruturas estão nesse espaço que é o reflexo da pleura parietal indo para revestir o pulmão. E ela, até aqui nesse livro, eu achei muito didática essa imagem. Ela chama aqui, ó, mesentério dorsal. Né? E aqui o pericárdico é derivado daquela membrana, a pleuropericárdica. E aqui a gente tem o mesentério ventral. Eu vou falar de mesentério na próxima aula, que a gente vai falar de abdômen. Mas os ligamentos, eles são de origem mesentérica.
Depois que o corpo já formou, terminou a organogênese, nós mantemos o nome mesentério só para o ligamento que sustenta jejuna e ilho. Eu vou falar isso na próxima aula. Mas na embriologia, o mesentério é esse ligamento que sustenta toda a tubulação no decorrer ali da formação do embrião. Mas por isso que às vezes dá um confundimento na cabeça de quem está estudando esse assunto. Imagine que a gente tem uma pleura parietal, ela faz aqui uma reflexão, ou seja, uma curva, uma dobra, segue até revestir o pulmão. Vou voltar lá naquela outra imagem, tá? Então vem aqui, pleura parietal, ela reflete e ela vem aqui envolvendo estruturas que passam no centro e aí ela reflete de novo por onde o pulmão brotou. Esta região especificamente nós chamamos de hilo. O hilo pulmonar, no caso, né, toda a região de hilo é onde entram e saem estruturas para um órgão. No caso aqui, o hilo pulmonar é onde estão entrando tubulação arterial, tubulação de brônquio, né? E está saindo veias pulmonares e também nós temos aqui inervação, está entrando aqui por esse hilo. Percebem que a gente tem uma reflexão dessa serosa? Aí nós temos a transição de uma pleura mediastinal para uma pleura visceral, no caso pulmonar. Para isso eu quero que vocês respondam esta atividade. Eu acho essa figura, vamos dizer assim, a mais importante dessa aula. Sim, a pleura parietal era o início de tudo. Ela revestia toda a cavidade antes que não tinha nada lá dentro, cavidade celomática. Aí depois, com o brotamento dos órgãos, ele foi brotando e foi invadindo esse balão e foi sendo suspenso nele. O pulmão, ele tem mobilidade, ele flutua aí dentro, né? Justamente porque tem o ligamento. Aqui na verdade, aí na região do hilo, né, ele está prendendo o pulmão, mas ele expande, ele relaxa, ele se movimenta, o coração empurra ele. Olha que interessante, e ele não cai, já perceberam? O pulmão está sempre ali. Olha que interessante, são os ligamentos que sustentam o órgão. É diferente de ligamento que vocês estudaram em Anato 1, na parte locomotor. Que é um tecido conjuntivo bem firme, né, que sustenta aqueles músculos esqueléticos. Agora não, os ligamentos que a gente estuda aqui na parte de órgãos, eles são muito finos, entretanto, super resistentes para manter os órgãos na posição adequada dentro da cavidade. Pleura parietal está revestindo todo o arco de costelas. Essa imagem é uma vista ventral de uma cavidade torácica de um cão. A gente tem aqui, ó, coração, o pulmão direito, o pulmão esquerdo, e aqui o gradil de costelas está aberto, o tórax foi aberto. Tudo que você vê que é brilhoso são as serosas. Quando a gente abre uma cavidade, aqui a serosa recebe o nome de pleura, especificamente pleura parietal, mas você também pode chamar de pleura costal, porque a pleura que reveste costelas, mas é uma pleura parietal. A pleura visceral, ela vai envolver o órgão, no caso aqui, e esse espaço entre pulmão e o tórax é o espaço pleural, que naquela imagem do suíno que eu mostrei para vocês,
É bem apertado, tá vendo? Só esse risco aqui. Nesses espaços, tanto o pleural como o espaço do pericárdio, como o espaço mediastino, nós temos o líquido seroso, que é justamente para promover essa movimentação de um órgão com o outro e não ter atrito. Pessoal, se tiver atrito, vai levar à aderência. Então, o líquido seroso é fundamental para evitar a lesão. Se tiver uma lesão nessa serosa, você vai expor tecido conjuntivo. Aí não é mais tecido mesotelial. Tecido mesotelial encostando em outro tecido mesotelial e entre eles tendo um líquido, tá tudo certo. Agora, se houve um rompimento desse mesotélio, ou seja, da serosa, a próxima camada que tem é fibroblasto, é conjuntivo. Elas não se reconhecem. E aí começa um processo de fibrosamento, que a gente nada mais é do que uma aderência. É fantástico o arranjo das cavidades. Eu estou falando de pleura aqui, mas é a mesma coisa para peritônio. Quando vocês forem fazer cirurgia, vocês têm que fechar a serosa, porque senão você vai predispor ao órgão a aderir naquela região onde você não suturou a serosa. É muito comum em cirurgia abdominal, né, não sutura adequadamente ou deixou de suturar, e aí, por exemplo, o intestino aderir ali na parede do abdômen. É devido a essa exposição do tecido conjuntivo, então não tem um reconhecimento daquela região e aí acaba levando a esse processo inflamatório e uma aderência. Ok. A Lohane está falando aqui do peritônio, do diafragma. Por que eu fiz de propósito a questão? Vocês têm que estar sintonizados que a lâmina muscular esquelética, que é o músculo diafragma, olha que legal, né? Ele é um músculo esquelético que invadiu ali a cavidade e fecha o tórax do abdômen. Então a gente tem do lado do tórax a serosa revestindo esse diafragma, que é o que nós temos aqui, ó, revestindo o diafragma do lado do tórax. Então, é a pleura diafragmática. E revestindo o diafragma do lado do abdômen é o peritônio diafragmático. Voltando aqui àquele desenho que a gente estava explicando, né? Pleura parietal, ela acaba refletindo aqui e envolvendo o músculo diafragma, pleura diafragmática, ela reflete novamente e ela forma aqui a pleura mediastinal. Essa porção aqui é a ventral e aqui, ó, porção mediastinal dorsal. Voltando, ó, pleura parietal, ela reflete e forma pleura mediastinal na sua porção dorsal. Imagina o animal aqui em pé. Aí ela reflete de novo e envolve, no caso aqui, pulmão. Então essas voltas, essas reflexões que eu tô falando, nada mais é do que o órgão invadindo uma cavidade que antes era oca, que não tinha nada, e ela vai sendo preenchida por órgãos e estruturas que passam dentro dessa cavidade, certo? E aí nós temos, no caso aqui eu só estou mostrando a pleura visceral aqui no caso de pulmão, mas a gente também, existe uma outra pleura que a gente chama de pericárdio. O coração, como ele é uma bomba, que ele bate 24 horas por dia, foi necessário desenvolver todo um revestimento próprio para esse órgão. Vocês imaginam o tanto que é movimentando 24 horas por dia, batendo, né? Ele, ao mesmo tempo, quando ele está se movimentando, ele está empurrando pulmão, ele está empurrando ali esôfago, traqueia. Lembra na imagem que vocês legendaram? Né? Por isso que ele tem um revestimento próprio para ele. Imagina se a gente tem um animal cardiopata, que é muito comum de acontecer, um coração grande,
Aí você vai aumentar mais ainda o atrito de um órgão com o outro. Olha que fantástico, quem desenhou esse corpo pensou nisso. Aí a gente tem aquela dobra, por isso que eu gosto desse desenho, achei ele bem didático, né? Essa membrana pleuropericárdica, que vai separar aqui, ó, o coração vai ter o seu próprio saco pericárdico, tá? Fantástico, não é verdade? Olha a história que eu falei da invasão, né, do brotamento do órgão. O pulmão é como se fosse essa mão aqui dessa pessoa, invadindo o balão que é a cavidade celomática. A cavidade celomática é nada. E aí quando o pulmão ele empurra, ele acaba sendo envolvido por esta serosa e ele é revestido por ela e fica nesse espaço virtual que antes não tinha nada, agora tem pulmão, tem coração. As tubulações, né, que para chegar aqui nós temos a traqueia, não é isso? Aí vai separar nos brônquios. Aqui é a região do hilo pulmonar. Ao centro, todas as tubulações que precisam atravessar tórax para chegar lá no abdômen, por exemplo. Tubulação de esôfago, tubulação de aorta, a veia cava também, que ela precisa chegar do abdômen, trazendo sangue dessa cavidade para o átrio direito, para ser bombeado, né? Isso, para os pulmões, para oxigenar esse sangue. Própria inervação, nervo vago, lembra que ele sai lá do tronco encefálico, passa para a região do pescoço, no tórax e vai invadir o abdômen, tanto para coletar informação visceral como para trazer a resposta para a movimentação desses órgãos. Então ele faz parte do sistema nervoso autônomo, parasimpático, nervo vago. Nós temos também a inervação simpática, que tem que atravessar da região nervo esplâncnico maior, né? Ele sai do tronco simpático a nível torácico e aí ele vai acompanhando a aorta para chegar ali na cavidade abdominal também, para inervar os órgãos tão próximos ali, diafragma, tipo estômago, por exemplo. São muitas estruturas passando dentro do espaço entre a cavidade pleural direita, a cavidade pleural esquerda e cavidade pericárdica, que é o famoso espaço mediastínico, tá? Acho bem didática essa imagem. Olha que legal esse desenho também, a costela com a sua pleura parietal ou pleura costal, que dá na mesma. E aqui o pulmão, os lobos pulmonares, né? Então aqui tem um lobo, aqui tem outro. Provavelmente que lobo cranial, aqui o lobo caudal. E aqui o seu revestimento seroso, pleura visceral. E o espaço entre elas nós chamamos de espaço pleural. Não tem segredo nenhum. Eu gosto muito dessa imagem. O grupo que dissecou essa peça, eu pedi na época para deixar aqui o mediastino. Então aqui nós temos a pleura mediastinal. Vocês conseguem imaginar que aqui é uma vista ventral na caixa torácica de cachorro, o músculo diafragma aqui fechando a cavidade, aqui a abertura de tórax, aqui todo o gradil de costelas com a sua pleura parietal, os pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo, a glândula timo, como esse cachorro é um filhote, né? A glândula timo bem ela grande, né? Envolvendo aqui o coração, ela se espalha indo aqui para a região do pescoço, e ela está, a glândula timo está na região
do mediastino. Então, esta camada, fina camada que vocês precisam prestar bastante atenção para observar, ela está fechada nesse antímero esquerdo. Já aqui no antímero direito, que é o coração, tudo é o coração aqui, essa bolsa aqui, né? Essa bola aqui é a bomba do coração. Então, o ventrículo direito está descoberto, foi rebatido aqui a sua serosa, no caso o pericárdio, e também o mediastino. Vocês têm que imaginar que elas estão coladas uma na outra. Tá? A pleura mediastinal e o pericárdio estão unidos. Para dissecar eles dá trabalho. Eles estão bem unidos mesmo, tá? Mas é possível separá-los numa dissecação. Então, vocês observam aqui a pleura mediastinal, nesta parte recobrindo o pericárdio. Aqui não, aqui tá tudo aberto, ó. Tanto a pleura mediastinal tá aberta, como também o pericárdio. Estão conseguindo acompanhar? Outra coisa importante, nós dividimos o tórax para a gente poder conversar. Então, é possível a gente chamar de margem dorsal, que está mais próximo aqui da coluna vertebral, e a margem ventral. Então, a margem ventral está sobre o coração para formar a incisura cardíaca. Então, é onde aqui nessa margem ventral do mediastino, a gente vai ter também que o pulmão ele vai estar abraçando o coração. Então, a gente tem aqui a cavidade pleural, direita e esquerda, e aqui ao centro o espaço mediastínico, na sua margem ventral. Também é possível a gente dividir esse mediastino. Deixa eu colocar essa imagem aqui, ó. Numa vista lateral, você pode chamar mediastino cranial, mediastino médio e mediastino caudal, porque aí você vai ter, é uma outra forma da gente dividir esse tórax e podermos conversar. Vai depender do procedimento, um procedimento cirúrgico que você pretende fazer, né? Então são formas da gente nominar essa região. Observem que o mediastino aqui, ó, no meio médio, é o espaço onde está o coração. O mediastino cranial é da face do coração até a cúpula pleural, que a gente chama, que é a abertura de tórax, né? A pleura, ela faz uma volta aqui, né? No início aqui de tórax, por isso que o nome de cúpula pleural. Aqui a gente tem a primeira costela. Então, essa região da cúpula pleural é essa região. O mediastino caudal vai aqui do ápice do coração, imagina a cúpula agora do diafragma, até chegar na inserção desse diafragma caudalmente aqui. Então, esse é o mediastino caudal. É um espaço que se expande muito para que o pulmão infle e capte mais ar para a troca gasosa. Essa imagem, eu acho ela didática também, né? Nós temos aqui o pulmão. Olha o balão, lembra aquela história da mão, né? Empurrando a bolsa ali, o balão, e sendo invadido por ela. Aí nós temos aqui a pleura visceral, que ela prende mesmo, é a parte mais externa do pulmão, é a pleura visceral. E a pleura parietal revestindo aqui a cavidade. Então, nós temos pleura parietal e a pleura visceral. Essa prega da veia cava, nós vamos observar, esse cadáver está muito legal para vermos isso. É uma vista lateral direita. Nós temos o coração envolvido por seu pericárdio, inclusive com o ligamento aqui
freno o ligamento externo pericárdico, desculpa, né, prendendo, que em ruminantes é característico esse ligamento, prendendo esse pericárdio no externo. A gente tem veia cava cranial e aqui a veia cava caudal. Então essa prega da veia cava, ela vai se estender desde o pericárdio até chegar aqui, ó, no músculo diafragma. Olha o centro tendíneo do músculo e aqui as fibras radiais dele prendendo nas costelas e aqui no externo. Então a prega da veia cava, ela vamos dizer, é um limite interessante para a gente achar aqui a reflexão do mediastino. Esse recesso do mediastino é quando tem a evaginação caudal, né, que está caudalmente a cavidade torácica, dessa prega da veia cava, e também contém o lobo acessório do pulmão direito. A gente vai estudar essas lobações de pulmão, mas eu deixei esse desenho, esse esquema aqui, até deixou esse pedacinho aqui. Esse aqui é o lobo, o famoso lobo aqui acessório, ele é mais interno, tem só no pulmão direito. Então ele acaba tendo uma proximidade muito grande com o próprio coração, né, e a veia cava caudal. Então é um limite interessante para a gente enxergar o espaço do mediastino. Pessoal, a pleura mediastínica, ela é muito frágil. Observe nesse corpo aqui uma vista lateral esquerda de um ovino, ele está íntegro. Aqui o grupo dissecou, deixou o espaço, tirou os músculos intercostais, né, e aqui fez uma janela na altura das costelas C5 até aqui a C8, né, tá aberto, para a gente enxergar justamente a pleura. Olha aqui, a pleura diafragmática, porque se aqui é o músculo diafragma, o revestimento seroso que está revestindo este músculo é o músculo diafragma. E aí ele reflete. Quando ele reflete aqui, nós vamos ter justamente a pleura mediastinal. Ela vai envolver aqui no centro, né, até chegar na cúpula do diafragma. Lembrando que tá difícil de enxergar na imagem, mas aqui a gente tem o hilo pulmonar. Tá cortado o pulmão porque o grupo queria mostrar o coração. Então eles cortaram, que só tá aonde entram as tubulações pro pulmão. E aí observa, olha que show que tá o arco da aorta passando aqui no dorso da cavidade torácica, tá? Então esta região é do mediastino. Observem que o diafragma, ele é côncavo. Então ele faz esta curva e vai se prender. O seu pilar se prende lá no início de lombar. Lembra do exercício que vocês fizeram? Como o desenho dá uma aparência que é algo plano, em 2D, assim, né? É algo reto. Não, ele é curvo e se joga. E quem vai ficar nesse espaço lá no abdômen é o fígado, estômago, né? Ele invade, ele tem essa forma curva mesmo por causa da impressão do diafragma ali, tá certo? Então ele faz essa curva. Olha aqui, se vocês prestarem aqui bastante atenção, vocês vão ver essa linha aqui, ó. Essa linha nada mais é do que o nervo frênico. Mostra justamente onde a pleura mediastinal reflete. Então ela vem, dá uma volta aqui no esôfago e hiato esofágico, e nessa região do diafragma ela reflete. O coração, ele vai ficar nesse espaço. Lembra do ligamento? Aí depende da espécie, mas aqui nessa que são os ruminantes, tá muito bonito o ligamento
saindo do saco pericárdio, prendendo aqui no externo. Igual cachorro, a gente tem o ligamento que sai aqui do pericárdio e vai para o diafragma. Esta região aqui está mostrando o final da cavidade torácica, justamente onde se prende o mediastino, ou melhor dizendo, a transição da pleura diafragmática, ela se refletindo e aí formando a parede do mediastino no centro desta cavidade. Consegue imaginar que é tudo a mesma coisa? É tudo serosa, é a mesma estrutura, tudo de origem mesotelial, mas recebe nomes diferentes devido a essas reflexões e formações novas de parede. No caso, ela está separando o espaço pleural direito e espaço pleural esquerdo para o espaço mediastínico, ao centro. E esta imagem nesse cadáver aqui, ela, como está íntegro, você enxerga toda a lâmina revestindo este mediastino, a parede, no caso aqui, esquerda do mediastino. Ela está íntegra, tá? A gente tem a pleura diafragmática refletindo na pleura mediastinal. No caso aqui, esquerda. O coração está aqui, ele tem o seu revestimento pericárdico. Daqui a pouco eu vou falar do revestimento mediastínico e do pericárdio, essas camadas, né, que elas estão unidas. E ela segue fechando aqui o espaço mediastínico. Essas reflexões, que a gente chama de recessos, ela tem nome de acordo com a região anatômica. Pensa comigo, a pleura que reveste costelas é pleura parietal ou pleura costal, tá na mesma. Ela tá revestindo aqui o gradil de costelas e ela reflete e vai formar mediastino, a parede do mediastino. Então, esta curva que vem das costelas e reflete aqui ventralmente, ela vai formar o que a gente chama de recesso costo mediastinal, costo de costela. Então, ela simplesmente dá uma volta aqui nessa região e vai contribuir para formar a parede do mediastino. A mesma coisa acontece com esse recesso aqui, costo diafragmático. É o recesso que está vindo das costelas e está envolvendo o diafragma. Então, é justamente essa curva que faz aqui, essa dobra internamente. Vocês têm que imaginar isso. Outro recesso aqui é o lombo diafragmático. O nome já está dizendo. Celombo é a região final, que é a região lombar. É onde o pilar do diafragma está inserido. Com o diafragma. Recebe um nome também. Além do mais, o recesso mediastino diafragmático. O nome está falando, eu já expliquei ele, ó, naquela imagem. Ele está saindo aqui da parede do mediastino e está formando a pleura diafragmática. É onde ele se prende, onde ele fecha aqui a região caudal do mediastino. Vocês têm que imaginar que são duas paredes. A parede mediastinal direita e a parede mediastinal esquerda no centro dessa cavidade. E ela segue envolvendo várias estruturas. Aliás, todas as estruturas passam no tórax, com exceção do pulmão, não é verdade? Passa no espaço mediastínico, ao centro. Quem passa ali? As tubulações, traqueia, no mediastino cranial. Porque depois ela vai se transformar em brônquios e vai entrar no pulmão. Aí acabou. No mediastino caudal não tem tubulação aérea, não é isso?
Quem mais passa ali? Veia cava cranial, passa na região do mediastino cranial. Vocês pegam aqui a cavidade torácica e corta ela imaginariamente, faz 3 linhas, sendo que o coração fica nesse mediastino médio. O nosso ponto de referência é o coração. E então nós temos essas tubulações correndo, o esôfago, ele corre em toda a cavidade mediastinal, que ele tem que atravessar do pescoço para chegar lá no abdômen, não é isso? Portanto, vocês têm que imaginar o destino de cada estrutura dessa e pensar aonde que ele está passando, mediastino cranial, médio caudal. Também podemos dividir o mediastino em dorsal e ventral. Fica a critério de vocês. Eu estou explicando formas que nós podemos organizar a nossa fala, nosso discurso na escrita de um texto. Você está desenvolvendo uma técnica cirúrgica, ou você está lendo um livro de cirurgia, um procedimento. Lá ele provavelmente vai estar usando esses termos para que vocês visualizem exatamente em que nível que será o corte naquela técnica. No meu exemplo aqui, na técnica cirúrgica. Tá? Ou se for numa parte do exame clínico nessa região, uma auscultação, por exemplo, do coração, você quer auscultar uma bulha cardíaca. Em que nível você vai colocar o estetoscópio para auscultar esse som? Para isso você vai usar como critério o esqueleto. Qual o espaço intercostal? Qual vértebra? Em que altura que vai estar? Tá certo? Essa imagem do livro Baroni, tem em todos os outros livros didáticos também, você vai achar algo parecido. Ele está mostrando justamente as estruturas que passam no mediastino cranial, no médio e no caudal. Está sendo repetitivo, eu coloquei imagens diferentes, porque às vezes vocês aprendem mais uma imagem do que em outra. Olha, já trouxe essa imagem para vocês em outro slide, mas o que eu quero focar agora aqui é no saco pericárdico. O pericárdio, ele é uma estrutura cônica, você pode observar claramente aqui esse cone. É um saco, na verdade, né, que envolve esse órgão e também os vasos da sua base. Eu vou explicar isso na aula de coração, a formação dos vasos da base do coração, que nada mais são do que a aorta, a veia cava caudal cranial, as veias pulmonares, artérias que estão indo, né, do tronco pulmonar para esse pulmão. Nós vamos estudar isso com calma depois. Então, o saco pericárdico envolve aqui também a mesma ideia, né, um balão, que aí ele empurra esse balão, que nada mais é do que o pericárdio, que envolve o órgão. Então, ele tem um pericárdio visceral e depois ele reflete. Aqui ele foi rebatido. Então, a gente tem o pericárdio visceral aqui, refletiu justamente na região dos átrios e vasos da base desse coração. E aqui a continuação desse pericárdio parietal, que está tracejado aqui nesse desenho. Seguindo esse raciocínio, observem esse desenho, ele está mostrando justamente, olha, dentro do coração, as camadas desse coração e aqui o pericárdio. E ao final, esse tracejado verde é a pleura mediastinal. Pessoal, o pericárdio, ele tem duas partes. Nós chamamos de uma parte fibrosa, que ela é externa do pericárdio, é justamente o que eu mostrei aqui nesse slide. Eu vou até pegar essa imagem, colocar ela
aqui junto para ficar mais fácil ainda de vocês compreenderem o que eu tô mostrando. Acho que vai ficar legal. Deixa eu jogar esse texto aqui. Então nós temos aqui a parte fibrosa, ela é externa do pericárdio, e a parte serosa, ela tem duas camadas que ela é interna. Então, a parte serosa, está escrito aqui nesse quadro, é um saco fechado, ele é circundado pelo pericárdio fibroso e forma uma cavidade. A lâmina visceral, que é essa que nós estamos enxergando aqui, também é chamada de epicárdio. Epicárdio é a camada mais externa deste coração. E a lâmina parietal, essa que nós estamos enxergando aqui, ela está aderida ao pericárdio fibroso. Então aqui nós temos lâmina parietal do pericárdio seroso. Por que seroso? Porque ela tem um líquido entre esta camada e a camada visceral, que também é chamada de epicárdio. Tem líquido aqui em volta, tá? E aderido aqui nessa parte parietal do pericárdio, nós temos o pericárdio fibroso, que é a parte mais externa. Então, vamos dizer assim, elas estão bem unidas, mas é possível separá-las na dissecação. Mas na prática, você observa, elas estão muito justapostas. Em volta de tudo, você pode observar aqui, tracejado de azul é o pericárdio parietal. Aí nós temos que, junto com o pericárdio visceral, tem um líquido que corre aqui, o líquido pericárdico, né? Nós temos envolvendo aqui o coração, o pericárdio. Aí a gente tem um tecido adiposo e a gente vai ter o pericárdio fibroso aqui, unido com o pericárdio parietal, essa camada de tecido adiposo e a pleura mediastinal junta. Então, essa lâmina que nós observamos aqui internamente é pericárdio seroso na sua lâmina parietal. Depois eu tenho uma camada de pericárdio chamada de fibroso, que vai unir com a pleura mediastinal. Tá tudo conectado. Esta camada que vocês estão vendo aqui, ela tem a pleura, parede da pleura mediastinal, mais o pericárdio fibroso, mais o pericárdio seroso, parte parietal, mais o pericárdio seroso, parte visceral. E aqui, você só vê o pericárdio seroso visceral. É incrível, né? Uma camada tão fininha ter tanta coisa, né? Tanta camada. Depois de todas essas explicações, eu encerro esse conteúdo de pleura. Aqui está a bibliografia que foi consultada e aqui estão os créditos. Quero que vocês estudem pelo capítulo do Koenig aqui, capítulo 6. Ele fala das cavidades do corpo. A aula de hoje tem nesse capítulo 6 do Koenig, justamente parte de tórax. Na próxima aula eu vou seguir esse mesmo capítulo e vai servir também para nosso próximo encontro, que vai ser peritônio. Esse assunto requer que vocês façam desenhos, imaginar como que funciona o arranjo dessas serosas. Quando nós abrimos o cadáver, elas se rompem. No laboratório eu utilizo bastante essa peça, eu gosto demais, porque tá íntegro. Mas se eu cortar aqui o externo na hora de abrir, que foi o que aconteceu aqui com esse cachorrinho, ela vai se rompendo. Ainda mais as peças que a gente trabalha no laboratório, que elas são fixadas, né? Elas passam um processo de desidratação,
fixação informal e desidratação no álcool, até eu colocar na glicerina, ela fica, essa parede ela vai ficando muito mais frágil do que ela realmente é no animal vivo. Eu gosto muito desse assunto. Eu acho fantástico o arranjo topográfico, como tudo se organiza. Aquilo que eu falei, né? Pulmão inflando, coração batendo, o nervo passando ali. Aí o esôfago também passa alimento. Ou seja, vocês estão imaginando tudo acontecendo ali dentro da cavidade? E a traqueia chegando com esse ar, saindo com esse ar. É tudo dinâmico. E dá tudo certo, na verdade. Como que pode o arranjo, né? A gente tem o efeito da gravidade também, os pontos gravitacionais, né? Atuando tudo isso, e o movimento das vísceras trabalhando em harmonia. E claro, quando desarranja, nós vamos ter que fazer algum procedimento cirúrgico para resolver e dar um alívio para o animal, ou aumentar a sua chance de vida. Mas a regra é o funcionamento harmonioso de toda essa orquestra aí, né, que é o corpo. Eu fico numa busca constante por esquemas e imagens que ajudem vocês a compreender tudo isso. Acho que esse é o objetivo do professor, né? Conduzir vocês. Eu não sou um poço de conhecimento. Eu sou apenas uma instrutora do aprendizado de vocês. Aí vocês precisam pegar os livros e desvendá-los, vamos dizer assim.